Inclinemos a nossa fronte, fechemos os nossos olhos e entremos na presença do Espírito Santo de Deus para invocá-lo em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, humildemente nós estamos na tua presença te invocando, abrindo o nosso coração para que tu tomes posse da nossa vida, para que tu nos ilumine, nos mostre o caminho que temos a seguir, nos dê sabedoria, nos dê santificação e nos faça, ó Espírito Santo de Deus, contemplar as delícias do Senhor ainda nesta terra, para que a nossa vida se mude completamente, para que iniciemos uma nova vida agora com a tua luz, com a tua sabedoria, com a tua orientação, com a tua mão amiga, nos conduzindo e te pedindo, ó Espírito Santo de Deus, nos guia com os teus próprios olhos, como é a tua promessa. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que todas as dificuldades da nossa vida, nós possamos vencê-las através da fé na tua sabedoria, na fé do teu ensinamento e na fé da tua presença em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Os que creem digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em teu santo nome. Vem cumprir a tua promessa e vem estar conosco. Sintamos agora a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Ele está conosco, Ele está junto de nós, porque a promessa dEle, o compromisso dEle é de estar junto daqueles que o invocam e que declaram que são reunidos no seu nome. Jesus está aqui agora. Sintamos a presença dEle e aproveitemos agora essa presença para nós confessarmos a Ele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E te pedimos perdão, Senhor Jesus, por tudo que fizemos errado em nossa vida. E te pedimos, ó Senhor Jesus, nos mostra o caminho que devemos andar. Nos ajuda, Senhor Jesus, a limpar do nosso coração toda a impureza, todo o pecado, todo o erro, e nos faz viver uma vida segundo o teu coração. É o que nós te pedimos no teu santo nome e agradecemos em nome de Jesus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, Redentor, como nosso único Deus, e entregamos a nossa vida a ti e te reconhecemos como Filho de Deus e nos tornamos assim filhos de Deus também. Os que creem digam amém, glória a Deus. Vamos meditar no dia de hoje e vamos buscar inspiração naquilo que a gente encontra na televisão. Foi inaugurado na Zona Sul de São Paulo um shopping luxuosíssimo. A última palavra em shopping center, com segurança, com lojas de grife, com glamour, com tudo aquilo que você pode imaginar de eficiente para aquela classe que busca no mundo a alegria. E as expressões de todo mundo era que aquilo seria o templo do luxo, seria o templo da segurança, porque o número de guardas, o número de seguranças que estavam espalhados pelo shopping garantia às pessoas uma segurança ali dentro daquele shopping. Mas os bandidos resolveram, no dia da inauguração, testar a segurança do shopping. E entraram no dia da inauguração e roubaram, e assaltaram. Aí a gente vê a desilusão das pessoas. Uma senhora bonita, bem arrumada, bem produzida. E se a gente cria que isso aqui fosse um lugar para a gente almoçar, para a gente jantar, para a gente vir conversar com os amigos, e chega aqui e encontra um monte de bandido assaltando a gente. Uma outra também bonita, bem produzida, diz assim: ora, se nós não temos segurança aqui nesse shopping cheio de segurança, segurança garantida,
a segurança cantada, promulgada. Nós vamos ter segurança onde? Pena que eu não pude responder para ela, mas vou responder agora. Tem um salmo aqui, o Salmo 127, o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a nossa casa, ela tem que ter uma construção diária. A nossa casa tem que ter uma construção todo dia. Todo dia nós temos que colocar uma pedra, um tijolo, uma coisa nova na casa da nossa vida que nós estamos construindo. Mas se não for o Senhor que edifica, se não for o nosso Deus, se não for Jesus quem a edifica, está escrito aqui: em vão trabalham os que a edificam. E continua aqui o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aquele templo de luxo, guardado por homens e mais homens e mais homens e mais homens, mas sem a invocação de Deus, não adiantou nada, porque não havia a guarda do Senhor, porque em vão guardam a cidade aqueles que não estão no Senhor. Mas os homens estavam guardando. Aí vamos passar para o Salmo 60. Olha o que diz o Salmo 60. Presta-nos auxílio na angústia, Senhor, pois em vão é o socorro do homem. Não adianta a gente guardar um templo de luxo como aquele, com homens, se Deus não estiver ali dentro. Se Deus não estiver ali dentro, quem tem nos guardar é o Senhor. Quando eu descia ontem para ir almoçar com os clientes, encontrei 2 clientes meus que vinham ao encontro, e eles vinham completamente apavorados, porque tinham atravessado perigosamente um bando de 100, 100 ou 200 noias que estavam aí totalmente embriagados de drogas. E eu estava indo na direção deles. O senhor vai lá? Que isso? Não faça isso. Oh, nós passamos com o maior medo do mundo. Eu disse para eles assim: mas eu não tenho medo. Comigo não vai acontecer nada. Não pode acontecer nada comigo. Mas como não pode acontecer? Digo, não pode acontecer porque eu estou dentro do Salmo 91. Nenhum mal me acontecerá. Ponto final. Eu estou com Deus, eu estou com Jesus. Então nenhum mal vai me acontecer. Eu não vou provocar ninguém, mas eu vou andar onde eu preciso andar com toda a segurança, porque a minha guarda não é feita por nenhum segurança. A minha guarda é feita por Jesus. E está escrito no Salmo 91 que Ele vai mandar os seus anjos para me guardarem, para me olharem, para estarem comigo, para que nenhum mal me aconteça. Aí eu me lembrei de um episódio que nós temos aqui na Bíblia, e é sempre bom que a gente guarde esses episódios todos, porque a Bíblia está escrita justamente para servir de exemplo para nós. E eu me lembrei que houve um rei em Israel, que foi um rei assim de uma vida exemplar. Ele reinou 41 anos no reino de Israel, no reino de Judá, aliás, 41 anos. Eu expliquei, eu disse a diferença. Que diferença tem o reino de Israel com o reino de Judá? Preste bem atenção, vou explicar de novo. Eram 12 as tribos descendentes de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e se formaram 12 tribos. Num determinado momento, 10 tribos formaram o reino do norte, o reino de Israel. E 2 tribos formaram o reino de Judá. Quais são as 2 tribos do reino de Judá? Judá e Benjamim. As tribos de Judá e Benjamim formaram o reino de Judá. E as outras 10 tribos formaram o reino de Israel, o reino do norte, ao passo que Judá é o reino do sul. Então Asa foi este rei, que foi o 10º rei de Judá, e governou Judá durante 41 anos. Agora, olha que coisa interessante. Em segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, ele explica que o rei Asa foi um rei dedicado a Deus, foi um rei fiel a Deus, e a primeira coisa que ele fez foi quebrar todos os ídolos, todos os postes ídolos, todos os altares a ídolos. Ele quebrou tudo aquilo
e fez o povo de Israel voltar-se para Deus. Fez o povo de Israel voltar-se para o Senhor. Aí o que aconteceu? Edificaram e prosperaram. Asa disse: o único Deus que nós temos é o Deus Jeová, e a Ele é que nós vamos obedecer, e a Ele que nós vamos louvar. Então ele quebrou todos os ídolos, todos os postes ídolos, tudo aquilo que o povo judeu estava contemplando, estava se reverenciando, estava cultuando. Ele quebrou aquilo tudo. E aí, o que diz a história? Que ele prosperou junto com todo o reino de Judá. Prosperou por quê? Porque ele entregou a vida inteirinha dele para o único Deus, o Deus verdadeiro, sem qualquer ídolo que estivesse à sua volta. Qualquer comparação com a idolatria que nós temos no Brasil, né? A prosperidade brasileira está muito longe dessa prosperidade judaica onde Deus estava na frente. A chamada prosperidade brasileira, ela se baseia em dados falsos. Por exemplo, os jornais de hoje noticiaram que o mega ricaço que nós temos no Brasil, que está em 10º lugar, o 4º lugar, o 5º lugar nas riquezas mundiais, perdeu ontem cerca de 5 bilhões de dólares. Mas no que está fundada a riqueza dele? Está fundada em papéis que são artificialmente valorizados. Então é uma riqueza artificial, é uma riqueza que não existe. Na hora que a gente vai buscar mesmo a fundo aonde que está garantida aquela riqueza, não existe, porque são papéis e mais papéis, um sobre o outro, papéis que se trançam, papéis que entram em fundos mútuos. E nessa altura, com esse prejuízo que ele teve de 5 bilhões, as empresas dele tiveram 10 bilhões de prejuízo. Os fundos mútuos, onde muitos brasileirinhos estão ali com 3, com 4, com 5 mil reais, com 10 mil reais, virou pó também. Virou pó também, porque tudo isso é feito sobre uma base que não existe. Nós vimos a notícia de que o governo federal vai empregar na compra de veículos, de máquinas e não sei mais quanta coisa, 8 bilhões de reais. É um pacote anunciado pelo governo. Eu fico a pensar uma coisa: como é que o governo faz um pacote de 8 bilhões se ele não tiver previsto no orçamento? Aí eu vou a fundo e procuro a razão disso tudo. O pacote nada mais é do que o que tem aqui de verba aqui para a gente gastar esse ano? Tem tanto, e aqui mais tanto, e aqui mais tanto, e aqui mais tanto. Junta aquilo tudo e lança um pacote para enganar o povo brasileiro, para dizer que nós vamos progredir 8 bilhões de compras, vamos progredir 8 bilhões de compras. Aquilo já está no orçamento, aquilo já é coisa que, se tiver dinheiro, vai ser feito. Mas aí você vê uma notícia embaixo: o PAC vai atrasar. Esse PAC, nós já temos notícia dele há 10 anos, esse PAC. E está aí, não foi feito ainda 20% dele. Não foi feito 20% dele. Tudo por quê? Porque nada disso está baseado no Senhor. Nada disso está baseado no Senhor. Tudo está baseado em planos de homens, de cabeça de homens, que não tem nenhuma base no nosso Deus. Aí a moça pergunta: mas onde é que nós vamos então buscar segurança para nós? Vamos voltar ao rei Asa para responder para ela. Tomara que ela estivesse me escutando. O rei Asa, de repente, ele foi atacado por um exército de 1 milhão de soldados etíopes da Etiópia, do rei Zerá. Quando ele viu aquele exército de 1 milhão de soldados, ele se apavorou e disse: agora, como é que eu vou vencer isso aí? Olha o que diz a Escritura Sagrada. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, presta bem atenção: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Foi essa a oração que ele fez, e a judeusada inteirinha, de joelhos, com o rosto no chão, orando e pedindo a proteção de Deus. O que aconteceu?
O que aconteceu? O minúsculo exército de Israel, de Judá, venceu 1 milhão de soldados etíopes. Venceu a tal ponto que não ficou um homem vivo dos etíopes. Não ficou ninguém vivo dos etíopes. Morreram todos. E foi grande, mas grande o poder que eles pegaram em posses, em gado, como é que se diz, em ovelhas, em ouro, em prata, que eles pegaram dos etíopes. Porque naquele tempo, quando o exército ia à frente, ele levava junto consigo aquela multidão de riqueza, porque eles tinham de comer, tinham de viver, tinham de pagar, tinham de comprar, e eles levavam aquela multidão. Perderam tudo os etíopes, tudo, porque Asa fez esta oração que eu vou repetir: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus e não prevaleça contra ti o homem. Vem o Asa, de repente, ainda faz uma coisa bonita, que eu quero ressaltar aqui. No versículo 16, do capítulo 15, do segundo livro de Crônicas, o rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, feita em pó, e queimou-a no vale de Cidrom, e destituiu a sua mãe de rainha. Vocês vão dizer assim, mas como é que um homem vai destituir a mãe? Ora, se a mãe não estiver dentro da lei do Senhor, Deus nos dá a seguinte opção: ou você fica com a sua mãe, ou você fica comigo. Não existe forma de você ficar com uma mãe idólatra e ao mesmo tempo com Deus. Ele destituiu a mãe do reinado. A senhora não é mais rainha aqui nessa terra, porque a senhora é idólatra. Vou destruir a sua imagem e a senhora cai fora do trono. Sai desse trono, sai daí, porque a senhora não é digna de permanecer ao lado daqueles que cultuam Deus. Mas será que essa situação é certa? Vamos aqui no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, e vejam o que consta aqui no primeiro capítulo, no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando eu não faço, mas aprovo os que fazem as abominações, eu estou sujeito à morte espiritual, eu estou sujeito ao pecado espiritual, eu estou sujeito ao erro espiritual. Leio de novo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando eu aprovo, quando eu prestigio, quando eu aplaudo, quando eu fecho os meus olhos às abominações que estão ao meu redor, ainda que seja na minha casa, ainda que seja na minha família, eu incido na pena de morte que Deus dá àqueles que procedem dessa maneira. A lei de Deus é séria, a lei de Deus é muito séria, não é brincadeira, e Ele pune aqueles que aplaudem, aqueles que apoiam, aqueles que fazem vista grossa, aqueles que fazem de conta que não estão vendo, e aqueles que dizem: isso não tem nada demais, todo mundo faz, agora mudou, não é? Aí a gente vê a insanidade de um rabinato, ou seja, de uma reunião de rabinos que dizem que o homossexualismo é um avanço, é um progresso na lei de Deus. Mas que insanidade, que inferno aberto se eles continuarem pensando assim. O homossexualismo não é um avanço, não, é um retrocesso, é uma anulação da lei de Deus, é rasgar a lei de Deus, e o Código Penal agora novo que surgiu, vai me dar pena de 10 anos, se eu continuar falando isso, que a maneira que eles têm de me silenciar
é de me punir com a pena de prisão. Graças a Deus esse código não vai passar. Não vai passar. Porque Deus está observando bem os homens dessa terra. Então, aqueles que fecham os olhos, aqueles que cooperam, aqueles que praticam, aqueles que prestigiam, aqueles que aplaudem, aqueles que dizem não há nada demais, aqueles que não repreendem, estão sujeitos à lei de Deus, que a pena de morte espiritual, aqueles que assim procedem. Asa destituiu a própria mãe. A senhora é idólatra, então sai daqui. A senhora não vai ficar rainha, porque a senhora é idólatra. Isso é abominação perante Deus, e Deus não quer isso. Então, querida mãezinha que está prestigiando seu filho homossexual, veja o que Deus diz para aqueles que prestigiam, para aqueles que aplaudem, para aqueles que subscrevem, para aqueles que não se opõem ao pecado contra Deus. É o mesmo pecado, é a mesma pena, é a pena da morte espiritual, que é muito pior do que a morte física. Aí o rei Asa teve paz no seu reinado durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos teve paz. Mas de repente, que rei foi esse aqui? Deixa eu ver aqui, o Baasa. O rei Baasa resolveu atacar o rei Asa. Baasa resolveu atacar o rei Asa e veio com um monte de exército. Da outra vez que ele venceu os etíopes, o que ele fez? Ele foi ao Senhor e pediu a Deus a proteção e pediu a Deus que lhe desse a vitória. Dessa vez o que ele fez? Ele foi à Síria, ao rei sírio, e disse: olha, eu estou atacado pelo rei Baasa, e eu vou dar tudo que nós temos em Israel para você. Vamos dar as riquezas, o ouro, a prata, tudo que você quiser, nós vamos colocar na tua mão, para você ir vencer, lutar em nosso lugar contra o rei Baasa. E o rei de Damasco, o Ben-Hadad, ele simplesmente disse: então me dá tudo que vocês querem, que vocês têm. Entrou em Jerusalém, pegou ouro, prata, pegou toda a riqueza de Israel e foi lá e brigou contra Baasa e o venceu. Mas olha o que Deus disse através do profeta Anani. Ele diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O profeta Anani foi lá e repreendeu Asa, diz: olha, da outra vez você foi ao Senhor e o Senhor deu a vitória para você. Agora dessa vez, em vez de você ir ao Senhor, você foi ao rei da Síria e deu tudo que Israel tinha para o rei da Síria brigar no teu lugar. Por isso, diz ele, haverá muita guerra contra você ainda no final do seu reinado. E aí ele diz essa expressão que eu quero que nós guardemos. Olha o que está escrito aqui: o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando aqui, para ver qual é o problema de cada um de nós. Está passando na nossa casa, para ver qual é o problema de cada um de nós. Está passando nos nossos familiares, para poder ver qual é o problema de cada um de nós. Só que tem uma coisa: ele vai se mostrar forte só com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não tem essa de dizer: eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu vejo Deus, mas... Pronto, acabou. O nosso coração tem que ser totalmente de Deus. Totalmente de Deus, nada fora de Deus, totalmente para Ele. Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, Deus integralmente na nossa vida. E daí deflui as demais coisas. Aí eu vou amar minha esposa, vou amar o meu esposo, vou amar meu filho, vou amar minha filha, vou amar os meus funcionários, mas isso depois que eu amar totalmente a Deus, depois que eu entregar-me totalmente a Deus. Aí o que aconteceu? O Asa pegou esse vidente, pegou esse profeta e mandou matá-lo. Quer dizer, é melhor você matar o que fala a verdade do que você escutar a verdade e não querer mudar-se da verdade, daquela mentira que você está andando. E aí o que aconteceu? Deus puniu Asa e deu-lhe uma doença gravíssima nas pernas. Mais uma vez Asa aprontou. Olha o que está escrito aqui no capítulo 16, no versículo 12. No 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés. E essa doença dos pés é porque Deus se afastou dele.
Deus se afastou dele porque ele não foi procurar o auxílio de Deus quando precisou. Ele pegou as riquezas que tinha e deu para outro rei lutar em lugar dele. E quando o profeta veio repreendê-lo, ele matou o profeta. Então, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E daí a 2 anos, entre dores horríveis, dores tremendas, o Asa veio a falecer. Nós temos aqui o exemplo de como nós devemos nos comportar na nossa vida. A Escritura Sagrada mostra que, enquanto ele buscou a proteção de Deus, Deus lhe deu a vitória. No momento que ele foi buscar a proteção dos homens, Deus lhe deu a derrota. No momento em que ele procurou a proteção dos homens e abandonou a proteção de Deus, o demônio colocou nele doença, porque não foi Deus que colocou. Porque quando Deus afasta da gente, o diabo toma conta. Preste atenção. Ah, mas eu estou com uma doença, eu estou grave, eu estou não sei de que jeito. Deus que se afastou. Deus que se afastou. E quando Deus se afasta, o diabo toma conta. Essa é a verdade espiritual que nós temos de enfrentar. Se nós estamos como filhos de Deus, nós temos toda a segurança. Nós somos como filhos de Deus, temos toda a segurança. No momento que nós tornamos filho do diabo, filho do cão, filho do Satanás, aí o Satanás toma conta e faz a ciranda, bota a gente na roda e destrói a nossa vida. E se nós nesse momento não nos voltarmos para o Senhor, se nós não voltarmos para o Senhor, nós vamos ter um fim trágico, vamos ter um fim ruim, porque nós temos de ser de Deus, ser de Jesus, de todo o nosso coração, totalmente dele. Não tem como ser parcialmente, não tem como ser um pouquinho dele, não. Tem de ser totalmente no Senhor, confiar totalmente nele, ter a fé nele totalmente. E vamos ver na Bíblia onde há um exemplo disso. Aqui, vamos no livro de Marcos, no capítulo 5, onde está escrito aquela história que todo mundo conhece, daquela mulher que sofria do fluxo de sangue, dia e noite. Eu imagino que é uma senhora botando sangue dia e noite, dia e noite. Aquelas que têm o fluxo apenas 3 dias por mês, sabe que tristeza que é, né? Que amargura que é isso, né? Agora imagine todo dia, de dia e de noite, o sangue saindo, Ela já estava fraca, ela não tinha mais nada. E a Bíblia conta que ela padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda a pior. Preste bem atenção, eu não sou contra os médicos não. Deus é tão bondoso, que Ele coloca o médico, o remédio, o hospital, coloca tudo isso para aqueles que não creem. E a gente liga a televisão, o que a gente vê? Hospitais assim de gente nas portas, 8, 9, 10 horas para ser atendido, gente no corredor, gente em maca, gente dentro das peruas, gente dentro do carro, quer dizer, todos eles buscando hospital, remédio e médico, buscando o socorro dos homens. Ninguém se lembra de dizer, não, mas eu tenho o poder de me curar, eu tenho o poder de afastar Satanás de mim, eu tenho esse poder. Ninguém se lembra disso, e fica nas filas de hospitais, fica nas filas de remédio, nas filas de farmácia, chorando e gemendo. É aquela oração amaldiçoada que nos ensinaram quando criança, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, buscando quem? A proteção de um ídolo que não pode socorrer ninguém, esquecendo que quem socorre chama-se o Senhor Jesus, e este socorre. Vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar aqui a epístola de João, a primeira epístola de João, no capítulo 5, primeira epístola de João, o apóstolo predileto. Olha o que ele diz aqui no versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, preste bem atenção, o nascimento são 2, tem o nascimento da nossa mãe. Todo mundo é nascido de uma mãe. Lá em Minas Gerais a gente chamar o sujeito de filho da mãe é ruim, né? Eu nunca entendi por quê, porque afinal de contas eu sou filho da minha mãe, mas lá é pejorativo, ou seu filho da mãe, isso é pejorativo. Eu acho que é porque a gente tem que ser filho de Deus, porque enquanto a gente só é filho da mãe, a gente é filho do cão, é filho do diabo.
Precisa falar isso para entender. Enquanto a gente só é filho da mãe, a gente é filho do cão, é filho do diabo, é filho de Satanás. Quando a gente nasce de Deus, ou seja, a gente é nascido do Espírito Santo, é o segundo nascimento, é nascer da água e do Espírito. Quando a gente é nascido de Deus, está escrito aqui, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E olha o que está escrito aqui, e o Satanás não lhe toca. Então, para a gente viver sem a mão do Satã na nossa vida, sem a gente viver sem Satanás nos tocar, com doença, com dor, com enfermidade, com pobreza, com miséria, com desilusão, com amargura, com tudo quanto é sorte de doença, tudo isso, o diabo não nos tocar, nós temos que ser nascidos de Deus, ou seja, nós temos de nos tornar filhos de Deus, nascer de novo, para a gente se tornar filho de Deus, quando a gente reconhece o Senhor Jesus como nosso único Senhor, nosso único Deus e Redentor. Aí o diabo não nos toca, nada nos acontecerá de mal, porque o diabo não vai tocar naqueles que são filhos de Deus. Você tem duas escolhas: continue sendo filho da mãe, em consequência filho do cão, ou se nasça de novo e seja filho de Deus, reconhecendo o Senhor Jesus na sua vida, como o único Senhor, como o único Deus e Redentor. Os que creem, digo amém, glória a Deus. Vamos orar para que Jesus agora nos dê a graça de nós nos tornarmos filhos de Deus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos como filho de Deus e nos colocamos na tua vida como o nosso único Senhor, como o nosso único Redentor, como nosso Salvador, como nosso Deus, e queremos nos tornar filhos de Deus. E a partir de agora nós profetizamos em nossa vida que o diabo não vai nos tocar mais, em nome de Jesus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir, para nós quebrarmos todo e qualquer vínculo de escravidão que estiver em nossa volta.